Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos lá mostrar um pouquinho por dentro a edição Os Poderosos Vingadores na Invasão Secreta, tá? Os Poderosos Vingadores na Invasão Secreta. Brian Michael Bendis, Alex Malev, Coy Pan, John Romita Jr. e Stefano Caselli, tá? Edição de luxo da Panini, não confie em ninguém. Este volume tem 220 páginas, reúne as edições de 12 a 20 da revista The Mighty Avengers, tá? Mighty Avengers. Bom, eu já gravei um vídeo falando a respeito dessa edição, comentando digamos assim, o problema dessa edição e pedindo a todos que tenham muito cuidado na hora de comprar essa edição num sebo ou numa livraria em que ela ainda esteja disponível. Ela foi lançada em 2018, mas você pode encontrar ela por aí. O que acontece com a edição resumidamente? Se você quiser saber mais detalhes, procura o vídeo anterior que eu falo de Poderosos Vingadores. Mas, em suma, em resumo, o problema é que essa edição aqui é completamente interligada, entrelaçada com as edições que o Brian Michael Bendis, que o autor aqui, vinha escrevendo para Vingadores, né? Começando lá com Vingadores A Queda, em 2004, e vindo até 2008, quando ele publicou Invasão Secreta, passando por Guerra Secreta, passando por Dinastia M, passando por uma Illuminati, passando por uma série de outras sagas que o Brian Michael Bendis escreveu, além da série mensal de Vingadores e depois de Novos Vingadores, né? Porque quem acompanha Vingadores sabe que havia a revista Vingadores, que foi mais ou menos até o número 500, no momento em que ela se encerrou, já com a história do Brian Michael Bendis, entrou Novos Vingadores e, posteriormente, Os Poderosos Vingadores, todos eles conduzidos pelo grande maestro Brian Michael Bendis. O problema é que essa edição aqui, essa sequência que vai do 12 ao 20, do Poderosos Vingadores, cuidado, não é Novos Vingadores, é Poderosos Vingadores. Essa sequência que vai do 12 ao 20, ela não é um arco de história fechado, não é. Na verdade, ela é uma coletânea de historinhas curtas que foram, digamos assim, recuperadas pelo autor, né? É um artifício muito comum na literatura. O autor vai contando uma história principal e depois ele se permite inserir algumas pequenas histórias no que já foi contado, tá? Então aqui ele faz mais ou menos isso. Ele conta pequenos trechos que ficaram faltando, digamos assim, né? que ele pôde incluir na história que ele já vinha contando há 4 anos. 4 anos, né? Então, tome cuidado com Poderosos Vingadores Invasão Secreta, porque não trata só de invasão secreta, não é um arco de Poderosos Vingadores dentro da invasão, não. É uma coletânea de histórias curtas que o autor se permitiu escrever sobre o que ele já vinha escrevendo. Tá? Ele acrescenta alguns fatos, ele acrescenta algumas histórias. Bom, a edição de luxo padrão da Panini, com aquele erro clássico da lombada de cabeça para baixo, e aqui nós vemos a guarda preta, não tem nada demais, invasão secreta, aqui a ficha técnica, que o roteiro é todo do Brian Michael Bendis, mas a arte também é uma colcha de retalhos, tá? Se a edição em termos de história é uma colcha de retalho, mais ainda é a arte. Começa com Alex Malev, depois vem o Coy Pan, depois vem o John Romita Jr., o Stefano Caselli, o Lee Wicks, o Jin Chang, o Carlo Pagulayan e etc. Tá? Então,
também tem esse fator. Aqui no prefácio ele dá o editor faz um trabalho caprichoso e explica mais ou menos o que eu estou falando para aqui. São pequenas histórias, ó, tem história com Sentinela, bem clássico, né? O que teria sido o Sentinela original, o Capitão Marvel, aqui já o Sentinela mais atual, tal. E aqui ele faz então uma contextualização. No anteriormente, como normal, ele diz apenas quais são os fatos logo anteriores para você poder entrar na história. Só que aqui, esse anteriormente teria que acontecer de uma forma mais frequente. Por quê? Aqui, nesse primeiríssimo arco de história, desenhado pelo Alex Malev, você vai ler uma história que seria mais ou menos anterior à Guerra Secreta. A Guerra Secreta, que foi um arco de história escrito pelo Brian Michael Bendis lá no início de 2004, mais ou menos, se eu não me engano de cabeça. Não, Guerra Secreta é 2005. Em 2005. Então aqui ele criou uma história que, digamos assim, é o estopim, é o ponto de partida, a motivação para o Nick Fury desencadear a Guerra Secreta, tá? Então aqui ele vai contando pequenos fatos, pequenas historinhas que vão levar à Guerra Secreta. Essa é a primeira edição aqui, mais ou menos é isso, tá? Inclusive a formação da equipe, né? Formação que o Brian Michael Bendis, a equipe que o Brian Michael Bendis criou, os Guerreiros Secretos, né? Guerreiros Secretos, que é uma criação totalmente do Brian Michael Bendis, tá? A arte do Malev eu acho boa, mas não acho sensacional. Acho apenas boa. Ela é bem aplicável. Aqui já entra o Khoi Pan, né, que é um artista que eu não conhecia. Tá? Aqui já ele entra fazendo um estilo diferente, lembrando mais uma história de quadrinhos dos anos 60, dos anos 70. Ele faz um estilo mais próximo desse momento, propositalmente, né? E aqui então vão se intercalando os artistas. Aqui é uma pequena história do Sentinela, né? Uma história do Sentinela também anterior. Aqui já entra o John Romita Jr., né? Clássico, um traço clássico do John Romita Jr., que eu pessoalmente não gosto. Gosto mais até do anterior. Deixa eu até ver quem... o Mighty Avenger 14, 16, 17, 19 é o Khoi, acho que se lê assim, né? Khoi Fan. E agora já entra, já no 15, o John Romita Jr. Tá? Eu não gosto da arte do Romita Jr., mas a história é importantíssima dentro do contexto do que vai acontecer, né? Que já é aqui a preparação para a invasão Skrull, e fazendo um retrospecto, né, do que aconteceu com aqui é o Homem-Formiga, né, o Henry Pym. Aqui já é Elektra, mas é o que eu falei para vocês, é uma coleção de pequenas histórias que foram, digamos assim, intercaladas posteriormente pelo autor, pelo Brian Michael Bendis, na história original, em todo a sequência de arcos de história aqui é a Elektra, né? Nesse momento importantíssimo, o papel importantíssimo da Elektra na sequência de invasão secreta, né? Eu acho mais importante quando eu faço esse panorama aqui, é vocês apreciarem a arte, terem uma ideia do que é que vocês vão encontrar, se a arte agrada a vocês, tal. É um volume essencial? Não, não é um volume essencial. Tanto é que são histórias que ele escreveu apenas após. Porém, é um volume muito divertido, tem histórias assim mais íntimas dos personagens, né? Se passa mais dentro da intimidade dos personagens, né? E tem uma amarração boa. Aqui no final ele já volta a falar dos como é que se pode dizer? Dos guerreiros secretos dele, né? De uma equipe que ele criou
para isso. Mas, de qualquer forma, existem aqui momentos que se integram, mas a história não é um arco de história único, não é uma coisa coesa, tá? E aqui já é o Stefano Caselli. Aqui ele faz algumas referências, ele faz alguns pôsteres aqui, fazendo referência aqui, ó, por exemplo, aqui ele faz uma referência à dinastia M. Aqui ele já faz da Guerra Civil. Né? Aqui a morte do Capitão América. Aqui Hulk contra o mundo. Ele faz um pequeno panorama de tudo que aconteceu através da memória. Aqui já... esse trecho aqui já é quando a luta, né, da invasão secreta, quando há a morte, inclusive, da Vespa. E aqui, então, ele faz um retrospecto, né, para encerrar, digamos assim, para fechar o ciclo que começou em A Queda, Vingadores A Queda, e se encerra com Invasão Secreta, que é a saga que ele estava contando em 2008, quando essas edições foram publicadas. Tá bom, gente? Eu espero que tenha agradado a vocês. O mais importante aqui era mostrar as artes, né, para vocês terem uma ideia de como é que é a edição por dentro. Se você chegou até aqui, você bota o gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. E não esqueça, os nossos vídeos não são perecíveis. Você pode assistir o primeiro vídeo publicado para o canal, que ele vai ter um assunto que pode te interessar. Até a próxima.